Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rogério Bassi. No vídeo de hoje, eu vou responder muitas perguntas que estão chegando para mim, né? Nós estamos no final do ano aí de 2020 e é comum, né? Final de ano, esse tipo de questionamento aparecer, né? Então, muita gente questiona o seguinte: professor, a área de ciências contábeis, nessa área contábil, é promissora? Como é que está o mercado? Será que vale a pena eu ingressar num curso de ciências contábeis? Tá? Isso para as pessoas que estão pensando, né, em fazer um curso de graduação. Como também aquelas que já têm um curso de graduação e, de repente, quer fazer um segundo, ok? Então, vou falar um pouco sobre esse mercado contábil, né? Obviamente, de um ponto de vista particular, um ponto de vista meu, ok? Respeitando opiniões divergentes da minha, tá certo? Eu acho que tem até que existir essas divergências. Eu acho que é isso que faz a gente crescer, as diferenças, tá? Então vamos lá. A área de contabilidade é promissora? Então, eu parto sempre do seguinte princípio, ó. Contabilidade, todas as empresas, elas precisam de um contador, ok? Independente do porte, independente do segmento, ela precisa. Por quê? Porque contabilidade é uma profissão regulamentada. Então, quem pode fazer contabilidade dentro de uma empresa é um contador, tá? Então, é só a gente olhar assim para o número de novas empresas surgindo. Ah, Rogério, mas também tem o número de empresas fechando. Ok. Quando eu olho empresas surgindo, eu vejo oportunidade. Quando eu vejo empresas fechando, eu também vejo oportunidade. Em que sentido? Poxa, se tem empresa fechando, é uma oportunidade para eu, de repente, prestar um melhor serviço no mercado para tentar diminuir a mortalidade das empresas. Então, nas duas pontas, seja nascimento de empresas, quanto morte de empresas, eu, Rogério, eu consigo ver oportunidades. Muita empresa fechando significa o quê? De repente tem muito contador, muita contadora, que de repente está deixando passar alguma coisa, né? Por algum motivo, tá? E a gente não vai entrar no mérito, e as empresas estão falecendo, estão fechando. Então, eu posso pensar assim, o que eu, profissional da contabilidade, posso fazer hoje para minimizar a mortalidade dessas companhias, ok? Então, esse é o cenário. Maravilha. Então, já está falando que, poxa, se todo dia surgem novas empresas, tal, é um mercado promissor, porque todas essas empresas vão precisar de contadores. Exatamente. Por outro lado, também se formam, né, todos os anos, milhares de contadores. Então, do mesmo jeito que está aumentando o mercado, também está aumentando a nossa concorrência. Isso é fato, tá? Como todo segmento, não é verdade? E aí vai o quê? De estratégia. O que eu posso fazer como um profissional de uma área que é promissora, mas também bastante competitiva, para me diferenciar, né? E, de repente, pegar uma faixa de mercado, um nicho, aquilo que, de repente, seja interessante para mim, tá? Então, falando do segmento, do setor contábil, eu vejo com bons olhos, legal? Desde uma microempresa até uma empresa de grande porte, ok? Vocês sabem, né, que, poxa, a cada ano que passa, o surgimento de novas obrigações, o surgimento de uma demanda, né, do próprio mercado frente a essas empresas no que diz respeito a transparências, a cumprimento de normas. Então, o contador está muito envolvido nisso, né? Na prestação de contas, na publicação de balanço, né? Na contribuição que eu, como contador, posso ter numa governança corporativa dentro de uma empresa, né, em procedimentos de compliance, que a normatização, vamos dizer assim, né,
é andar em conformidade com as normas, sejam internas quanto externas. Então, quer dizer, o mercado ele também está cobrando muita coisa das empresas, e essas coisas que estão sendo cobradas, nós, como contadores, nós temos influência direta e indiretamente. Então, aumenta também o serviço que a gente tem, ok? Então, olhando para o segmento, eu acho um segmento bastante interessante, ok? Isso é uma coisa. Outra coisa, você também precisa avaliar o seu perfil, né? Se o seu perfil, tá, se adequa a essa profissão, ok? E como o seu perfil vai se encaixar nesse jogo, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos. Existem pessoas que têm um perfil assim, mais conservador, tá? Aquela pessoa que não está muito disposta a correr riscos, né? Ela quer as coisas ali meio que certo, no sentido de, pô, é garantido, tá? Então, se você tem esse perfil, e não tem nada de errado aqui, tá, gente? Cada um tem seu jeitão. É um segmento que você muito provavelmente vai o quê? Prestar um concurso público, né? Para quê? Para entrar num cargo aí público, ter, de certa forma, uma segurança com relação à sua remuneração, tá? Você tem um salário lá, entre aspas, garantido, ok? Veja, esse é um perfil de uma pessoa conservadora, tá? E, obviamente, lá dentro do setor público, você também vai ver se é interessante você prestar concursos internos para seguir um plano de carreira e subindo, né, e ganhando mais, enfim. Então, para quem tem um perfil mais conservador, de repente uma opção é o setor público, tá? Logo, lógico, para isso você tem um preço a ser pago, que é o quê? Passar num concurso público, é se dedicar, né? E volto a dizer, é um mercado também competitivo, muita gente quer entrar no setor público, porque tem essa visão, né? Tem esse interesse, e esse interesse está alinhado com o perfil dessa pessoa. Maravilhoso. Legal? Quem também é conservador e, de repente, não quer ir para o setor público, pode trabalhar no setor privado como empregado. Você pode ser um contador, uma contadora de uma empresa, tá certo? Rogério, eu prefiro, porque eu tenho um salário fixo ali, meio que garantido. O setor privado, eu costumo dizer, você tem sim o seu salário, mas ele não é tão garantido assim, né? Então a gente também não pode se iludir. Por quê? Porque se a gente não performar, se a gente não der resultado, a gente é substituído, não é verdade? E não é só esse quesito. Às vezes uma crise econômica vai fazer com que a empresa tenha que trocar o contador, a contadora. Veja, ela sempre vai precisar de um, né? Porque não existe empresa sem contador, sem contadora. Então, ela sempre vai precisar. O que pode acontecer é o quê? É mudar a pessoa de cadeira. Então, se eu estou lá e não estou performando, se eu estou lá não estou trazendo o resultado esperado, né, com base naquilo que eu fui contratado para fazer, é normal a gente ser substituído. Legal? Então, tanto para o setor público quanto para o privado, se você tem esse perfil conservador, é um caminho, tá? Também interessante. Quem já tem um perfil um pouco mais arrojado, né? Uma pessoa que tem a natureza dela, assim, essa questão de correr um pouco mais de risco, né? Para tentar voos mais altos, né? De repente, um caminho é o empreendedorismo, né? No sentido de abrir o seu próprio negócio nessa área contábil. Seja um escritório de contabilidade, tá? Seja uma consultoria financeira, contábil, tributária. Você pode fazer o quê? De repente, trabalhar com planejamentos estratégicos, enfim, um leque de opções. Você pode ser um auditor, você tem um escritório de auditoria, né? Você pode ser um perito, enfim. Então, quem tem um perfil um pouco mais arrojado, que não quer depender de uma renda, né, fixa, que tem uma visão de, poxa, eu não quero vender minha hora em troco de um salário.
eu quero vender a minha hora, né? Mas para ter uma remuneração um pouco mais alta, algo que dependa de mim, do meu trabalho, tá? Então, de repente, você pode migrar para isso. Legal? Então, veja, o segmento ele é interessante? É. E aí você tem que avaliar o seu perfil, né? Para você, de repente, não errar aí. E às vezes a gente erra nesse sentido e acaba desanimando. Então, às vezes você deixa de trabalhar em algo que às vezes você, né, tinha o interesse, até gosta, mas às vezes uma derrapada nesse seu posicionamento estratégico em relação à tua carreira pode fazer com que você desanime e venha desistir, tá certo? Então eu vejo com esse olhar, legal? O que eu fiz na minha carreira, tá? O que eu fiz? Então assim, desde moleque, eu sempre gostei desse negócio do empreendedorismo, mesmo não sabendo o que era empreendedorismo lá atrás. Hoje é um tema que a gente discute, às vezes, no almoço de domingo com a família. Mas na minha época, não, né? A gente, pelo menos a minha geração, eu tenho 50, vou fazer 52 anos, então a geração que eu cresci, a minha geração, era uma geração que os pais, eles educavam a gente nesse sentido. Rogério, arrume um trabalho de carteira assinada, seguro, né? Então, assim, o genro dos sonhos, né, de todas as sogras na minha geração era o quê? O cara que era concursado, às vezes na Petrobras, no Banco do Brasil, tá certo? Porque era uma questão cultural. Então se falava muito pouco dessa história do empreendedorismo. Só que desde moleque eu sempre gostei disso, né? Então veja só, quando moleque eu queria ganhar um dinheiro. Então eu comecei o quê? A vender jornal na feira. Eu vendia jornal na banca de peixe, na época que o peixe era embrulhado em jornal, né? Então eu pegava jornal da vizinhança, pedia para os parentes, né? Colocava jornal dentro de um carrinho de feira, levava para o peixeiro. Ele pesava lá o jornal, né? E me pagava. Então, desde moleque comecei a fazer isso. Aí eu comecei, pô, eu preciso pegar mais jornal para ganhar mais dinheiro, né? E aí foi. E aí o peixeiro um dia ele comentou comigo, Rogério, se você trouxer o jornal já aberto para mim, porque do jeito que eu pegava, levava, já traga aberto, sabe, nas duas folhas, em fardo, porque para mim fica mais fácil. É só colocar aqui em cima da banca e já vou começar a trabalhar, não preciso desembrulhar o jornal. E eu te pago um pouco mais. Aí eu vi isso, né? Falei, pô, tô ganhando mais, teoricamente fazendo a mesma coisa, né? E como que eu ganho mais ainda? Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a chamar alguns moleques do bairro e falar para ele, ó, traga jornal para mim, recolha jornal aí de quem você conhece e eu te dou tanto de dinheiro. Então eu comecei a comprar jornal dos molequinhos e eu levava para o peixeiro. Eu não falava para os moleques que eu vendia na feira, né? E aí eu comecei a ganhar escala. Então, desde moleque, eu sempre tive esse perfil, tá? Tá bom, Rogério, quando você se formou, você já montou seu negócio? Não, não. Eu trabalhei como funcionário muito tempo, né? Com o intuito do quê? De aprender, de pegar experiência, né? De vivenciar coisas diferentes, de errar muito, né? E depois poder acertar, enfim. Então, eu fui funcionário praticamente a vida toda, tá? Inclusive, hoje ainda sou. Das faculdades que eu dou aula, eu sou funcionário, ok? Mas aquele perfil empreendedor estava comigo. Tanto é que eu montei um escritório, vamos dizer assim, depois de velho, né? Mesmo disposto a abrir mão do que para muitos é seguro, um salário, e correr risco, tá? Mesmo depois de velho, com família para cuidar, enfim, onde os riscos, né, começam a ter proporções maiores do que quando a gente é jovem, quando você é solteiro, quando você é solteira, né? Não tem família para criar. Então, é aquele momento em que você está mais aberto a risco. Tá bom, se eu bater a cara, quebrar,
não tem problema, eu vou voltar e fazer tudo de novo, né? Não tem pessoas que dependam disso. Então, veja, eu montei o meu negócio, o escritório contábil, até os meus cursos, né, que eu vendo, independente da faculdade, depois de velho, tá? Por quê? Porque é um perfil meu, correr risco. Rogério, mas você não tem medo? Porque eu tenho medo, tá? Então vamos falar um pouco do medo relacionado à profissão. O medo ele sempre vai existir. Se você perguntar para mim se eu tenho medo, tá? Veja, eu tenho medo de algo novo, eu tenho medo de mudar um modus operandi, eu tenho medo de dar uma aula. Nossa, mas você dá aula há mais de 20 anos, você ainda tem medo? Tenho, né? Aqueles primeiros 2, 3 minutos, dá um frio na barriga. Toda aula, tá? Mas eu vejo esse medo como importante, tá? E é um medo que eu digo para vocês, é um medo que me motiva e não me paralisa. Diferente de dar medo e eu travar, eu não fazer nada. Puta, comecei a dar aula, estou lá na frente da galera, me deu medo e eu não consigo dar aula. Não, é aquele medinho que vai dando, né? É meio que um aviso, ó, fica com o pezinho no chão, viu, Rogério? Não perca o pé do chão, tá? Então eu estou aqui só para te lembrar disso. E aí eu perco esse medo e ele me motiva a fazer o meu melhor trabalho, a dar a minha melhor aula. Tá? Se você me perguntou hoje, Rogério, qual foi a sua melhor aula em todos esses 20 e poucos anos de carreira como professor? Eu falo para você, a minha melhor aula, ela vai ser a próxima, tá? Porque eu sempre, né, a próxima aula tem que ser a melhor de todas. Então, o que me motiva a isso? É o medo, é aquele friozinho na barriga. Legal? E por que que eu trabalho dessa forma? Porque eu confio, né? Eu confio naquilo que eu faço, né? Eu me preparo, por mais que eu tenha medo, eu confio em mim. Tá? Eu não preciso escutar de terceiros que os terceiros confiam em mim. Então, eu não fico esperando isso. Eu, internamente, eu falo, pô, Rogério, você tem condições, cara. Você tem, né? Você se dedica, você paga o preço, você faz o que tem que ser feito, você muda quando tem que mudar, sabe? Eu confio em você, Rogério. Eu falando comigo mesmo. Então, cara, vai para cima. Vai dar tudo certo? Óbvio que não. Eu também tenho essa consciência. Que nem tudo que eu vou fazer vai dar certo, ok? Então a gente também tem que ter esse ponto de vista, né? Esse senso crítico. E se não der certo, tá tudo bem, né? Eu vou ver onde eu errei, vou ajustar as velas do meu barco e vamos começar a velejar novamente, tá certo? E vamos. E assim é a vida, né? E os erros vão acontecendo, a gente vai aprendendo, isso vai deixando a gente mais forte e aí uma hora você acerta, tá? A questão do tempo de acerto, isso também depende muito de cada indivíduo, né? Tem coisa que eu erro hoje e eu vou conseguir acertar daqui a um mês. Tem coisa que eu errei e já tem uns 2, 3 anos que eu estou tentando acertar, mas eu ainda estou ali tentando, tá? E isso funciona para tudo na vida, não é verdade? Então você, de repente, vamos dar um exemplo aqui, não passou no exame de suficiência para ser um contador, quer dizer, não tem problema, tá? É uma questão de tempo. O que você tem que fazer? Corrigir aquilo que de repente você errou para, em menor tempo possível, acertar. Eu costumo dizer para os meus alunos, né? Cada um tem o seu tempo. Não posso dizer que você não passou hoje e vai passar na próxima, né? Não posso falar isso. E também não posso falar que você não passou hoje, nunca vai passar. Ou vai passar só daqui 10 anos. Também não posso fazer isso. O que eu posso fazer é te estimular, te mostrar que o erro faz parte de um processo, tá certo? E que você vai chegar no seu destino. E é muito mais importante, vocês podem ter certeza, do que o objetivo alcançado, é muito mais importante
o caminho que a gente percorreu, tá certo? Eu gosto muito de andar de moto. Então, quando a gente vai fazer um passeio de moto, a gente decide um destino. Só que no passeio de moto, o mais gratificante não é chegar lá no destino, é o caminho, sabe? É a estrada, é os perrengues, as alegrias, chuva e frio que você passou, o sol que você tomou, a paisagem que você viu, percebe? Então, na vida é isso, na carreira é isso. Muito mais importante do que você chegar no seu destino é o caminho, né? E eu digo assim, curta o caminho, curta o aprendizado, tá? E essa parte que eu estou fechando o vídeo, ela serve para você como empreendedor que quer montar o seu negócio, como você que quer uma carreira, seja pública, seja no setor privado, enxergue isso como um empreendedorismo na sua carreira, tá? Porque essa história do medo, da insegurança, dos acertos e erros, elas vão existir independente de onde você se posicionou como um profissional, como um empregado, como um empresário, sabe? Como um professor, como um escritor, enfim, tá bom? E o meu incentivo é, se você gosta de resolver problemas, tá? Se você tem esse perfil de estudar, de se atualizar, de estar aberto para o novo, de estar aberto para novas tecnologias, se você está disposto a sair da sua zona de conforto, do seu modus operandi, quer dizer, do mesmo jeitinho que eu fiz sempre as coisas, se você está disposto a isso, a área contábil, ela está de braços abertos para você, porque é uma área que demanda isso de um profissional. A todo instante está mudando legislação, então eu tenho que estar aberto à mudança, eu tenho que estar disposto a estudar, tenho que estar disposto a me atualizar. As empresas têm inúmeros problemas, eu tenho que conviver com isso. Eu não posso lamentar que eu tenho um problema para resolver. Na verdade, eu agradeço quando tenho problema para resolver, porque isso mostra que, poxa, o motivo para a gente existir como profissional, né? Empresa que não tem problema, não tem bucha para ser resolvida, quer dizer, qual o sentido de eu estar ali, né? Inclusive, eu até indico um livro que fala muito sobre essa questão do problema, tá? É um livro do Roberto Chiniachik, da editora Gente, tá? Chama Oba, Problemas, ou Problemas, Oba. Então, quer dizer, a felicidade da gente se deparar com problemas. Então, indico uma leitura assim gostosa, você pegar num sábado, aí você lê o livro num sábado, tá? E esse livro mostra exatamente, né, isso que eu estou tentando dizer. Óbvio, com as palavras do Chiniachik, né, com o conteúdo que ele tem, tá? Mas a essência é mais ou menos isso. Agradeça problemas para resolver. Professor, eu tenho uma prova difícil para estudar. Agradeça. Agradeça que você tem a oportunidade de estudar. Agradeça que você está num local diferenciado, onde muita gente queria estar. Quantos não queriam estar fazendo uma universidade? Quantos não queriam ter a carreira de contador? E por algum motivo, ainda não é o momento dela, né? Se ela tem esse desejo, essa vontade, ela vai conseguir. Mas ainda não é o momento dela, por algum motivo. Então, se você já está nesse momento, agradeça. Professor, lá no escritório, nossa, eu tenho uns clientes lá que, nossa, é só problema todo dia. Agradeça. Porque imagine se esses clientes não tivessem problema. Eles não procurariam o teu escritório. E se você é empregado de uma empresa, agradeça que tem problema para você resolver. Se não tivesse, a empresa não precisava de você lá. Ok? Então, não veja metade do copo vazio. Procure ver metade do copo sempre cheio. Tá? Isso é o que eu posso compartilhar com vocês. Legal? Então, gosta? Gosto. Aqui está a minha opinião.
escute opiniões de outros profissionais, de outros professores, procure conversar com contadores, né, contadores do setor público. Pergunta para o cara, como é que é? Você gosta disso que você faz? Como que é a tua rotina? Vai no escritório de contabilidade, tá certo? Frequente os eventos de contadores, os congressos. Pergunte para um colega lá do lado que está assistindo uma palestra com você. Pô, meu nome é Rogério, tudo bem? Como que você chama? Você já atua na área? Ah, tu, tal. Fala um pouco, né, sua experiência. Você curte isso? Como que é a rotina? Então, procure pegar informações, tá certo? A minha é uma dentre inúmeras que você vai ter aí, tá? E depois fomenta tudo isso, né? Dá uma formatada e defina, monta seu plano. É muito importante isso. Define a estratégia. Como é que você vai inserir nesse mercado, tá? E foi o que eu fiz. Fui funcionário, né? Fui fazer contábeis. Aí eu vi que na contabilidade uma oportunidade interessante seria a auditoria. Fui para a auditoria, fiquei muitos anos, onde eu aprendi tudo, tá? Tudo, né? Naquele momento, porque a gente aprendeu mais coisa depois. Eu aprendi a ser professor na auditoria, ou eu desenvolvi uma habilidade que nem eu sabia que eu tinha. Eu era uma pessoa muito tímida, não conseguia me comunicar em público. Então, veja, eu fui desenvolvendo habilidades ao longo da vida, até chegar no momento em que eu decidi, bom, agora é hora de eu empreender, né? E eu montei um negócio sem ter cliente, do zero, né? Aí fui falando com amigos, ó, estou fazendo tal coisa, né? Pedi ajuda, que também não é vergonha nenhuma, né? Pedi, ó, montei escritório, eu não tenho cliente nenhum, você conhecer alguém para me indicar, né? Me ajuda, né? Estou começando, não é fácil. Eu estou precisando de ajuda de gente que eu conheço, tá? Então siga em frente, tá? É um mundo aí bastante fascinante. Eu sou um apaixonado por essa área, né? Não, é até meio estranho eu comentar, né? Mas, enfim, às vezes é até mostrando um pouco dessa paixão que eu tenho que acaba motivando outros a seguirem isso, tá? Mas, repetindo, tem que estar muito alinhado com o que você quer, né? Com o seu desejo, aquilo que você sente mesmo tesão de fazer, vontade de acordar e fazer, né? Nem tudo que está na área também eu gosto, tem atividades que eu não curto, mas eu sei que faz parte, né? Mas a grande maioria eu gosto bastante, tá bom? Então ficou aí de uma forma ampla, até um pouco longo, mas eu compartilhei aqui um pouco da minha experiência, a minha opinião, tá? Repetindo, não é a verdade de tudo, né? Não é o que eu falei que é a verdade plena. Escutem outras pessoas, tá? E cheguem na sua verdade, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? Se ele te ajudou, compartilhe. Peço tua ajuda, tá? Ajude. Você me conhece? Ajude compartilhando esse vídeo para a gente levar mais informação para mais pessoas, pessoas que têm interesse nesse assunto, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like aqui também, inscreva-se no canal, acione o sininho, enfim, peço tua ajuda. Um grande abraço, sucesso sempre. Valeu!